a gente conversava Ainda Estou Aqui, do filme, inspirado no livro do filho do Rubens Paiva, do Marcelo, também uma charge recente com os militares colocou a dimensão de que muitos desses militares também, que são treinados para fazer operações de ocultação de cadáver, ainda estão aí a soldo do contribuinte, né? Pagos por nós. Então eu mencionaria num começo de contextualização histórica que o Rubens Paiva se integrou, foi eleito, se integrou à política brasileira, foi eleito como um deputado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que é o partido herdeiro do Getúlio Vargas, da sua fase trabalhista, né, que reivindicava direitos trabalhistas, né, não era um partido comunista, ou seja, não pretendia uma revolução que superasse o capitalismo, as formas de Estado, mas a democratização, digamos, da economia, da política. E à época o grande herdeiro vivo do Getúlio Vargas era o João Goulart, o presidente que seria deposto pelo golpe de 31 de março de 1º de abril de 64. Famoso Jango. Famoso Jango. Então o Rubens começa a se destacar no cenário nacional como um deputado trabalhista, e eu destacaria desse período do pré-golpe uma dimensão muito importante e que a gente precisa demarcar, que ele foi o relator de uma CPI contra os golpistas. Carla, Ju, minha amiga. No golpe do Jango. No golpe do Jango existiam 2 think tanks famosos entre nós que escarafunchamos os documentos, né? A literatura também nos ajuda, já clássica no Brasil, mas sobretudo a partir de um trabalho de um historiador judeu, brasileiro, uruguaio, o René Dreyfus, 1964, a conquista do poder. Esse trabalho de uma tese defendida na Escócia em 79, que sai em livro pela editora Vozes aqui em 81, demonstra essa conspiração que tinha na sua vanguarda 2 think tanks, né, o IPES e o IBAD, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que com nomes neutros, né, promoviam uma conspiração para estrangular o governo trabalhista no Congresso, com conexões com os Estados Unidos, com as grandes empresas também multinacionais que queriam desestabilizar e derrubar o governo do João Goulart. E essa conspiração, que se inicia em 62, vai até 64 com a derrocada do João Goulart, ela era pública. E foi aberta uma CPI para investigar, e o Rubens Paiva é o relator dessa CPI que vai tentar localizar esses golpistas, que são grandes empresários, a Fiesp aqui em São Paulo, na figura do seu presidente, da sua diretoria, mas também setores da Igreja Católica, dos ruralistas, né, com a sociedade rural brasileira, ou seja, toda essa articulação das elites proprietárias que se voltaram contra o João Goulart. E o Rubens Paiva é o relator dessa CPI, que no finalzinho de 63 consegue pegar a conexão do IBAD com setores norte-americanos, enviando dinheiro para derrubar o governo João Goulart, e o João Goulart extingue o IBAD em dezembro de 63. Não consegue pegar o vínculo com o IPES, e logo, alguns meses depois, essa conspiração ela se torna um golpe vitorioso de Estado. Então, ele também foi caçado com muita presteza, com muita rapidez pelos militares já no dia 10 de abril, o ato institucional foi de 9 de abril de 64, sem o número 1, eles acreditavam que seria só um ato institucional, eles limpariam a casa dos corruptos e subversivos e devolveriam o poder aos militares. Depois a linha dura tratorou esse processo, mas o fato é que o Rubens Paiva é caçado já no primeiro ato institucional, ele está nessa lista, e depois ele se retira para atividade privada, né? Passa um período no exílio, na Iugoslávia, um pouquinho na França, bastante na França, um pouquinho na Inglaterra, e retorna e volta à vida privada no seu escritório de engenharia.
E aí, por ocasião de um retorno de duas mulheres brasileiras do Chile, que traziam correspondência, que a partir do escritório de engenharia do Rubens Paiva no Rio, ele fazia as correspondências chegarem às famílias de presos ou os incriminados como subversivos, e ali nesse conjunto de cartas, a aeronáutica, o CISA, né, que é o Centro de Informação, Tortura, Interrogatório da Aeronáutica, prende essas mulheres. Uma delas, a Cecília Viveiros, é torturada junto com Rubens Paiva, e logo, no momento subsequente, o Exército sequestra, né? É um sequestro, essa prisão clandestina dele, como a gente comentava, sem nenhuma ordem judicial, é um sequestro, e depois todo o calvário da família, que aí acho que a gente pode, porque ao longo da conversa. Essa família vai procurar por esse pai, por esse marido, né, durante muito tempo. De verdade, assim, foi um momento muito triste da história brasileira. Mas a ditadura não aconteceu só aqui no Brasil, ela aconteceu também no Chile, na Argentina, e quando a gente lembra da ditadura, inclusive nesses dois países aqui, foram talvez até piores do que o Brasil. Mas sabe o que dá muita tristeza, Rodolfo e Juliana? Quando você olha as Forças Armadas se prestando esse papel, né? Que você está ali para defender, né, o seu país, né, a sua pátria, e o papel que você está fazendo de torturar pessoas, né, pessoas que, porque quando a gente para pensar, vamos pensar, né, no nosso Congresso, né, e ali nós temos que ter representantes do povo, né, em todas as áreas, inclusive porque você não pode, eu sempre digo que quando o que é democracia, né? Quando a gente exclui minorias, né? Isso não é uma democracia. Quando a gente não dá voz para as pessoas que estão de alguma forma sendo oprimidas, isso não é democracia. Então, quando a gente só olha um lado, né? Só quer beneficiar um determinado lado, isso está muito errado. E assim, é lógico que está tudo aquilo muito impulsionado pela questão da Guerra Fria, que vai se misturar, inclusive de forma muito errada, né? Isso teve um fomento muito grande dos Estados Unidos, que isso, né, fique claro para as pessoas. Eles não tiveram o sucesso, né? Porque tiveram sucesso, infelizmente, durante muitos anos ficaram no poder, mas porque tinham um amparo bastante grande dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, infelizmente, fomenta coisas muito erradas. E eles fomentaram as ditaduras aqui na América do Sul. Tá certo? Não é Perfeito, cara. E vejam, né, que a Carla toca num ponto que é o terrorismo de Estado, né? Como setores que se fanatizaram dentro da corporação militar, num ideário de Guerra Fria, eles se fanatizaram no sentido de eliminar o inimigo vermelho, né? E esse inimigo comunista, demonizado como comunista, no caso era o Rubens Paiva, um político moderado, trabalhista, mas que nesse quadro os militares se transformam como os ditadores de plantão e até hoje não reconhecem. No caso dele, que não sei se seria adequado agora eu já pontuar que ele é sequestrado, então nesse contexto que nós conversávamos, e um torturador, um psicopata, né, que a psicopatia nesses elementos também, nesses operativos de tortura, se excede. Ele é até criticado por outros militares que foram reclamar ao superior, falando, olha, vão de tanta porrada, aquele loiro de olho alto, isso, ele vai acabar matando o Rubens Paiva, e de fato matou o Rubens Paiva. E depois o que é muito impressionante, e o caso do Rubens Paiva, ele mostra num grau exponencial a sordidez, né, a vilania dessas operações, que nós comentávamos, que depois que viram que
se excederam na tortura, porque também eles foram treinados na Escola das Américas pelos Estados Unidos, mas também a gente tem uma tradição de tortura e de sevícias que remonta à escravidão, né? Sim. A gente não precisaria que nenhum norte-americano nos ensinasse a Absolutamente torturar, nada. porque o pau de arara é do Brasil colônia, é do Brasil império. Mas quando esse sujeito se excede e acaba assassinando o Rubens Paiva, se inicia uma operação de primeiro enterrá-lo junto a uma rodovia, depois eles percebem que uma obra da Prefeitura do Rio iria potencialmente fazer com que o cadáver do Rubens Paiva viesse à tona, aí eles retiram o corpo, então vejam para a família e o grau de sordidez, retiram o corpo, enterram numa praia, depois percebem que na praia também o movimento das marés poderiam fazer com que o cadáver viesse a público, e nós comentávamos aqui antes de entrarmos a figura do Paulo Malhães, que era um coronel do Exército, que foi morto um pouco depois de ter prestado seu depoimento à Comissão Nacional da Verdade em 2014, uma morte até hoje não explicada. Ele foi morto por assaltantes que levaram apenas os computadores da casa dele, mas o Paulo Malhães, essa figura que participou em torturas, em assassinatos no Brasil e também na América Latina, no marco da chamada Operação Condor, que articulou as ditaduras do Cone Sul, esse homem do Exército é destacado, sempre por um superior hierárquico, a retirar as ossadas do Rubens na praia. E aí tem uma declaração dele à Comissão Estadual da Verdade do Rio, falando do operativo que foi montado. Eles fingiram um piquenique, né? Montaram uma barraca em cima de onde estavam os restos mortais do Rubens Paiva e retiraram aqueles restos e, segundo ele, para uma saída inteligente. Aí, quando indagado que saída inteligente é essa, ele diz, não posso dizer se jogamos ele no mar ou se jogamos no rio. Ou seja, isso que a Carla pontua, né? São militares fanatizados num contexto de Guerra Fria, que estão combatendo o inimigo, eliminando o inimigo comunista, mas também trabalhista, o que eles imputam a pecha de comunista, e isso até hoje as instituições armadas não reconhecem, cara, sequer reconhecem.